Vamos lá, né, galera? Bora. Vamos passar para o próximo tópico. É bom que eu gosto de botar as coisas na íntegra. Falando de De carnaval. É isso, o próximo tópico é qual? feminismo negro, o lugar da mulher na academia. Feminismo negro. Muito top esse tema. Falando um pouco de sonho, né? Que a gente trouxe aqui, falando um pouco sobre representatividade também. Onde as mulheres negras estão inseridas dentro da sociedade, né? Ou dentro da universidade. Da sociedade e da universidade também. Eu estava ouvindo um podcast um dia desses, né? Que falava sobre o livro da Viola Davis, que é um pouco sobre mim. A Viola Davis, a atriz, né? Uhum. Viola Davis. Que é um pouco sobre mim, né? E aí ela conta como a mulher negra é colocada sempre socialmente para exercer um papel, né? Que é o papel de servir, de estar servindo, de ter de cuidar, né? Esse papel de cuidar. Não só mulheres como um todo, mas mulheres negras principalmente, né? E aí, quando a gente traz isso um pouco também para o contexto da universidade, a gente entende que até dentro desses espaços universitários, a gente também tem essa questão não só de cuidar, mas de ser a melhor em tudo. Porque se a gente não for a melhor em tudo, vão roubar nosso lugar. A gente não é capaz de estar ali. Nosso lugar não é ali, não é aquele. E aí isso me toca muito porque desde o início, quando eu, assim, o curso de serviço social é um curso bastante negro, assim, é muito feminino e muito negro também, justamente por mulheres estarem se colocando nessa posição de cuidado, né? De sempre estar cuidando. Então eu consegui me entender muito também nesse espaço. Me enxergar, né? Me enxergar. Porque isso também é algo que a gente precisa também trabalhar. Enxergar no outro. A gente se enxergar enquanto mulher negra, enxergar também mulheres negras. Ver o reflexo ali nosso, implantado ali também. E aí é muito louco, porque assim, desde quando eu entrei na universidade, que eu me descobri negra, que também Eu tava pensando nisso aqui agora, também já é velho. outro processo, porque eu só fui me descobrir negra. Eu não entrei como cotista, eu entrei na concorrência justamente por não me entender enquanto pessoa negra. Isso vai passar por muitas coisas. E o engraçado sobre isso é que você é retinta, sabe? Imagine pessoas que não são retintas, sabe? A dificuldade de se entender como pessoa negra. É bizarro assim, sabe? E aí, quando eu me entendi enquanto pessoa negra, eu já me coloquei nessa posição de ter que estar à frente de tudo, ter que organizar tudo, ter que estar nessa posição de destaque, porque se eu só chegasse lá e pegasse meu diploma, eu não ia conseguir um emprego. Eu não ia conseguir, sabe? E tipo, isso assim, é algo que toca profundamente a gente, porque isso é real, é a realidade. Se Tarcinho não começar a fazer os corre dele agora, procurar contato, porque infelizmente hoje em dia é isso, procurar contato, sair por aí já pesquisando que já entra na universidade, a gente já tem que saber qual é o nosso futuro no primeiro período, pô. Porque se a gente parar para não, só vou me decidir quando tiver quando entrei, não, você é muito nova ainda, tá logo no início. Dá tempo, não dá tempo. O nosso tempo, o tempo de pessoas negras, são tempos diferentes. O nosso tempo não tem as mesmas 24 horas, sabe? E da mulher ainda bem mais diferente ainda, né? Porque, tipo assim, a gente tem que trabalhar. Não, fale. Não, mas é isso, porque eu acho que no recorte de gênero você tem uma outra questão que é muito mais profunda, né? A gente teve agora uma mesa das companheiras do Olga, que a gente participou, sobre a maternidade na universidade. Que eu acho que é um tema que também é muito importante de se tocar, né? Quando a gente fala sobre a mulher na academia. E que foi uma mesa que foi muito importante eu ter participado, porque foi uma mesa que trouxe algumas coisas que realmente eu parei e pensei assim, eu nunca parei pra pensar sobre isso, tá ligado? Nunca foi uma questão. Isso porque, tipo assim, né, falando sobre maternidade e paternidade, eu sempre tive uma vontade, assim, de, porra, eu queria ser pai. Eu acho uma parada massa. Só que eu nunca tinha parado de pensar, beleza, se eu fosse pai agora, como é que eu largaria minha faculdade pra cuidar dessa criança, tá ligado? Quem seria a pessoa que teria que largar isso? Como é que você pensa nisso? E é algo que a gente não pensa. E que eu acho que é uma coisa. E aí as companheiras que estavam lá colocaram isso, né? Que para uma mulher que entra na universidade, uma gravidez pode ser o fim de toda a perspectiva dela, tá ligado? De toda a vida dela, praticamente. Era justamente isso também que eu queria trazer nessa questão de cuidado, né? Porque, assim, para além da maternidade, a gente também tem o fato de cuidar da família. Porque isso é colocado para a gente desde cedo, que a gente tem
que a gente nasce mulher, né? E a gente tem que ter esse papel de cuidar dos nossos pais quando eles ficarem mais velhos. De cuidar dos nossos irmãos, de cuidar dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos avós. E cuidar da gente. Quando é que a gente vai cuidar da gente, né? E aí, trazendo essa perspectiva de maternidade, tem um dado que mostra que é real, que grande parte das mulheres que desistem da universidade, desistem da graduação, que não pensam em si, porque quando as mulheres se tornam mães, né? Tem todo aquele dialeto bonito de falar que Uma benção. é uma bênção, agora você tem duas, né? Agora você não vai cuidar só de si, agora a sua vida... E realmente a sua vida se torna a vida daquela criança. Você tem uma criança para cuidar, para criar, para crescer, para formar também. E aí a gente sempre acaba ficando em segundos planos. E aí não tem espaço pra gente na universidade, quando a gente vai pro mercado de trabalho. Não tem espaço pra gente no mercado de trabalho porque a gente tem filho. E esse debate da maternidade é muito necessário na universidade. A gente precisa pautar isso com mais força, porque é necessário, de creche na universidade, e não só na universidade, eu falo no Rosa Elze também, em São Cristóvão, porque tem mulheres, tem matriarcas que são mães solos aqui, entendeu? E precisam fazer corre para sobreviver, para sustentar os filhos, para sustentar a casa, entendeu? E aí vai deixar essa criança com quem? Tremendo. Quando a gente tava quando Bruna, né, do Olga Benário, ela tava iniciando a campanha da creche ano passado, nas primeiras plenárias, começaram até gente da própria comunidade do Rosa participando das plenárias e colocando que é uma extrema necessidade disso, né? E eu acho que isso é um debate muito, muito profundo, né? Eu acho que você pensar como é que você dá a estrutura para que essas mulheres tenham uma segurança, porque uma creche não significa só você ter um lugar para colocar a criança. Também significa você dar uma segurança para uma mulher, você garantir uma sobrevivência a mais, uma qualidade de vida para a criança também. Mas tudo isso é completamente ignorado pelo Estado, pela própria universidade, né, que tem um papel a cumprir com a sociedade, e isso é algo que a gente também não pode esquecer. É um debate que é muito importante a gente pensar nisso, pensar permanência, e a permanência feminina também é pensar sobre maternidade, sobre pequenos cuidados, outras estruturas, né, a Bruna, nessa roda, ela falou um pouquinho sobre como que o cuidado ela deveria ser algo não renegado à mulher, mas algo renegado ao Estado. E como pequenas coisas já poderiam superar isso. Então, se você tem, tipo assim, lavanderias grátis, por exemplo, que funcionam 24 horas, como você tem uma garantia de emprego, tudo isso, coisas que foram testadas, por exemplo, na União Soviética, de experiência, né, no processo de igualdade de gênero, que são coisas que a primeiro momento parecem ser pequenas, mas que mudam completamente o papel da mulher na sociedade, porque essas coisas são simplesmente, o homem não assume esse papel e ele renega a mulher e impõe isso, então, e aí você tem que cumprir isso, e quando o Estado ele pensa de verdade em uma igualdade de gênero, pensa sobre essas pequenas coisas estruturais também, né? Puxando um pouco sobre tudo isso que a gente está conversando, eu tô lendo um texto que é da Maria Odila, que é uma mulher escrevendo, né? E o texto se chama Cotidiano e Poder. Esse texto é praticamente o que a gente está falando, né? Que ela fala sobre a realidade das mulheres, que na maioria dos casos eram mulheres só que tinham uma realidade de trabalho, que era lavandeira, quitandeira, sabe? E aí ela faz esse recorte de racial, de gênero, de raça, né? Tinha mulheres brancas, mulheres negras e mulheres miscigenadas, né? Como era chamado. E o que é que acontece? Todas elas, aí na questão do recorte, as mulheres negras tinham uma incidência maior de ser solo, mãe solo, sabe? E o quanto que o homem, na representatividade do Estado, faziam com que essas mulheres fossem escanteadas, né? Tinham a rua específica para que essas mulheres pudessem ir lá expor o trabalho delas. Então, quando aquilo incomodava os homens brancos, né, a elite, ela ia escanteada para outro espaço, né? Então, como que essa realidade, com o passar do tempo, ela vai se transformando, sabe? Não é mais a rua que ela está sendo expulsa, né? Esses espaços acadêmicos, é a oportunidade de estar exercendo a vida social, trabalhando, estudando, né? É esse lugar que está escanteando a mulher, né? Porque precisa trabalhar e porque também é mãe. E falando também sobre essa questão de escantear, a gente tem que falar também sobre a violência
que a gente vive dentro da universidade e o caminho que a gente, até sair da nossa casa para chegar na universidade, que a gente tem que se utilizar de transporte público, por exemplo, os níveis de assédio que mulheres sofrem, principalmente no Você ônibus. sofreu hoje, né? Pois é. Você me contou, sofreu hoje. Vindo pra cá, né? E assim, a gente também tem que falar sobre isso dentro da universidade, porque tem uma questão de poder e hierarquia dos professores sobre as mulheres, né? E isso é algo muito vivo, muito vívido. Não só de professores, mas também de colegas de classe, colegas de turmas, que ainda vêm, que ainda tem esse instinto predatório com mulheres. Né? Isso aí é algo que a gente precisa tocar, e assim, é uma coisa que dói muito na gente, porque é uma violência que a gente sofre a todo momento, né? A gente não tá inibida, paz, né? A gente não tá em paz em nenhum momento, sabe? Pode. E aí isso entra também na dúvida da nossa capacidade, que é o tempo todo eles duvidando que a gente tem a capacidade. Eu lembro que eu estagiei e eram 3 estagiários. Eu estava, tipo, em um período da faculdade superior, digamos, né? Tinha tido mais conhecimento, mais aula a respeito. Mas quem é que era chamado? Sempre os homens cis, sabe? Eles eram sempre chamados primeiro mesmo eu também tendo capacidade de fazer. Eu só era chamada no último instante, quando os outros 2 não estavam mais disponíveis. E era porque eu não tinha capacidade. Quando a gente traz esse debate também sobre... Quando a gente fala sobre feminismo, a gente fala sobre ocupar espaço, ocupar lugares, né? E isso a gente também tem que entrar na pauta de pessoas trans, gente. Pessoas trans na universidade é algo, assim, que é ainda mais apagado. Né? Então, assim, por exemplo, é uma necessidade imensa a gente pautar sobre cotas trans na universidade. Sabe? Ter essa pauta muito firme, muito forte, porque também é um lugar de esvaziamento. Também é um lugar de abandono. Também é um lugar que a gente precisa falar sobre permanência de pessoas trans, permanência de pessoas negras, permanência de pessoas indígenas, sabe, pessoas originárias. E isso é muito necessário porque é justamente isso, a sociedade não dá espaço pra gente não tem lugar na sociedade. E na universidade, né, se a gente for parar para analisar, pelo menos com a formação, pelo menos, isso aí também é bem sutil, né? Pelo menos com alguma formação, a gente tem um entendimento que a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ter alguma voz, algum espaço, né? E aí, quando até esse espaço é tirado da gente, ainda assim, e aí, quando é que eu vou estar nesse espaço de fato? Quando é que eu vou estar inserida socialmente, sabe? Sem ser no espaço de servir, sem ser no espaço de prostituição, por exemplo. Isso é algo que pega muito a gente. Né? Então, assim, qual é o nosso papel também enquanto mulher negra dentro da universidade? Será que é só apenas ter um diploma? A gente também tem que fortalecer outras mulheres negras, sabe? A gente tem que fortalecer a luta por pessoas trans, a luta por pessoas originárias dentro da universidade, dentro de todos os espaços sociais também. E isso é algo que pega muito a gente, porque a gente, além de ter voltando um pouco, né, no início, de estar sempre nessa questão de cuidado, de ascender o poder. Não acender não, mas assim, de estar nessa posição de estar sempre à frente de tudo. Que além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, da família, a gente também tem que parar um tempo para trabalhar, para sustentar a nossa casa, a nossa família. A gente tem que parar para estudar também e parar para pautar a luta. Parar para falar sobre mulheres negras, engrandecer outras mulheres negras, sabe? Porque eu acho que a gente não está sozinha nesse mundo. Né? Quando a gente também traz um papo sobre religião, né? Sobre axé, sobre aquilombamento, é sobre isso, da união. Da gente estar ali para fortalecer também vozes e pessoas que também são marginalizadas, também são escanteadas, né? E aí, acho que um ponto que você trouxe que eu acho que é interessante é sobre a questão da luta, né? É muito mais difícil você lutar quando você tem uma tripla jornada de vida, né? Quando você tem que ir lá cuidar de casa, cuidar de pai, cuidar de mãe, cuidar de criança, estudar, trabalhar. E aí você vê todas as injustiças passando na sua frente e você não tem tempo nem para poder lutar contra isso, né? Então, eu acho que pensar feminismo, pensar a luta das mulheres também, eu acho que é muito sobre também pautar, construir a luta numa capacidade que essas mulheres consigam lutar. Dentro Tenha tempo, né? Dentro da nossa organização, a gente estava num debate muito profundo sobre a questão da creche, mas a questão da creche também nos nossos espaços,
como é fundamental, por exemplo, quando a gente faz uma assembleia, quando a gente faz uma reunião, ter creche, sabe? Ter luta. Quando a gente, né, tem o nosso movimento que é o MLB, que é o movimento de luta nas vilas, bairros e favelas. E ano passado a gente fez todo ano a gente faz a campanha do Natal Sem Fome, onde a gente ocupa supermercados, né? E a gente, nesse evento, a gente sempre coloca creche, é prioridade. Sempre tem os nossos companheiros que ficam no destacamento para cuidar das creches, para cuidar das crianças ali, né? E eu acho que isso é fundamental. É fundamental, porque eu tenho certeza ali que muitas mães ali, elas não conseguiriam ter a possibilidade de participar desse ato, de participar dessa reivindicação, de garantir essa cesta básica, se elas não tivessem uma garantia que o filho delas iam estar bem, poder participar, ia ter alguém para cuidar nisso. E dentro do espaço de luta, de militância, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. É muito importante pensar, e não só na creche, mas em outras questões que não estão a ver só com a maternidade, mas também com o papel da mulher, né? De você ter dos companheiros, né, terem esse cuidado na hora da organização, de pensar como é que essas companheiras podem ter mais disposição para estar dentro dessa luta, né? Como é que a gente pode organizar a luta para que as companheiras participem também. Porque é o primeiro momento, quando a gente vai na luta política, quando a gente vai organizar esses processos, a gente vai muito no automático e pensa no que é mais prático, no que é mais fácil. Só que isso muitas vezes não é solução. É excludente, é extremamente excludente, porque justamente as mulheres na nossa sociedade são as que mais têm o seu tempo roubado, o seu tempo completamente estripado, que não tem a possibilidade de conseguir nem ter esse tempo de descanso, esse tempo de luta na sua vida, né? E eu acho que as organizações de esquerda têm muito a evoluir nesse sentido também, né? De conseguir trazer essas mulheres que têm essa vontade, têm essa revolta. Eu acho que quando a gente faz os companheiros que vão ter essa experiência, quando a gente vai falar com as mulheres donas de casa, assim, de bairros da periferia, quando a gente vai da nossa própria família mesmo, quando a gente vê, são essas mulheres que passaram por muita coisa, assim, mas que tem uma revolta extrema, que tem uma garra do caralho, assim, que sabe e entende muito bem qual é a realidade, que entende muito bem o que tá passando, entende muito bem esse sistema, mesmo sem ter essa formação política, mas que sabe muito bem que esse sistema é o tempo todo planejado para fazer a gente sofrer, para destruir essas pessoas, sabe? É isso mesmo. E pra chegar num ponto, agora a Valéria vai mandar um finish aí, falando sobre o tema e mandando aquela conscientização, tanto para nossa desconstrução de nós homens, que é necessário, que depende de nós, tá ligado? Ela vai passar a visão, mas depende de nós, da nossa desconstrução, viu? Ninguém tem que ficar repetindo, não. Você que tem que procurar fazer seu corre, tá ligado? Que essa é a real verdade. Ela vai passar uma visão, e também uma visão para as companheiras, né? Para as meninas, até de força também, né, velho? Porque é necessário, né? Caralho. E é isso, né? Acho que para os companheiros, né? A gente não queiram ter mais dar pra gente mais uma atividade que é de ensinar pra vocês o básico e o que é certo. A gente já tem tantas ocupações que, porra, a gente tem que parar pra ensinar, porra, fazer o básico, tipo, é foda. Então, assim, entendam também suas companheiras, sabe? E vocês, enquanto homens, entendam que vocês têm um papel social, que vocês já estão inseridos na sociedade com mais privilégios do que nós mulheres negras, entendeu? Homens pretos, nem tanto, mas assim, ainda assim tem um privilégio social, sabe? Então, assim, a gente tá embaixo, entendeu? Então, acho que para vocês, enquanto companheiros, né, que também estão nessa luta contra o capitalismo, né, pelo socialismo, entendam que mulheres também sofrem com a ascensão do capitalismo o tempo todo, sabe? Então, poxa, qual é o mínimo básico que eu posso fazer para me somar a essa luta, sabe? E não é só, tipo, é também estudar sobre, debater, tipo, você tá lá, vou cuidar aqui da criança, vou cuidar da casa. Ler mulheres, né, também. Ler mulheres, com certeza. E não exatamente. E é isso, menina. Chegar, você falou sobre
cuidar da criança, é ajudar, é fazer sua obrigação, que Isso. você é pai, que você mora na casa. Não, e nem só de pai, eu acho que esse debate sobre É a cuidado, comunidade, né? esse A é sobre comunidade. comunidade. É sobre fazer sua obrigação, na realidade, Não, né? E, tipo assim, a gente tem que cada vez mais entender, e eu acho que principalmente isso dentro do espaço de luta de militância de esquerda, que a criança também é um ser social e que não é algo que tem que ser renegado à mulher que gestou, não, porque também é um indivíduo. Se a gente se preocupa em cuidar, em saber se nosso companheiro tá bem, em saber se aquela pessoa que a gente tá construindo ali politicamente tá entendendo, tá bem, tá conseguindo participar do evento, coisa do tipo, com a criança é a mesma coisa. E se a gente quer que essas mulheres elas possam participar disso, a gente tem que assumir também essa criança como responsabilidade. Verdade. Com certeza. E aí, Valéria? E aí, meninas, é isso, sabe? Leiam Mulheres Negras, fortaleçam também suas irmãs de luta, porque eu acho que a gente não faz nada sozinha nesse mundo. Então, esteja fortalecendo suas irmãs de luta, estejam fortalecendo suas companheiras também. E homens, façam o básico, porra. Caralho, é tão difícil assim. Não sobrecarregue, não aperte a mente. O resto tá. O resto tá de boa, É isso. velho. Lembre de seguir nossos colaboradores. Thank